Graça e paz, irmãos. É uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez. Deus tem nos permitido nos reunirmos, estarmos juntos aqui neste lugar para adorá-lo, para louvá-lo. E essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Você tem fé? O que você faz com a sua fé? E o que é fé para você? Não repita o versículo na sua mente, não. Que a gente faz isso, né? A gente arruma logo uma resposta pronta. E durante essa semana, pensando na palavra para a gente compartilhar uns com os outros e refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre fé, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que nos últimos dias eu recebi um monte de mensagem pelo WhatsApp sobre não perca a esperança, tenha fé. Não sei se vocês receberam também, mas eu recebi assim umas 10 todo dia. Talvez seja reflexo dos últimos dias também, da política no Brasil, das polarizações, dos problemas que a gente percebeu, né? Que a igreja cristã vive, a sua divisão, né? A sua maneira de ver o mundo, de ver a sociedade. Mas como Deus nos vê? Como será que Deus está nos olhando como geração, como sociedade? A sociedade que vive os nossos dias. O texto que nós vamos refletir é um texto bem conhecido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Eu vou ler a minha tradução dessa Bíblia aqui, para vocês entenderem uma maneira um pouquinho diferente, porque a NVI, se eu não me engano, é essa versão. Olha só como está escrito na minha Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. E a partir desse capítulo, eu acho que vocês todos conhecemos o capítulo 11. Se você não leu todo, leia. Em praticamente todos os versículos, ou em todos os textos, ele vai começar falando sobre: pela fé fulano de tal aconteceu isso. Pela fé, uma vida, uma pessoa, um antigo, um patriarca, alguém do Velho Testamento. A gente pode observar que a fé não é coisa do Evangelho, não é coisa do nosso tempo, é das coisas mais antigas que existe. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus santo e amado, Tua palavra pode ser exposta à nossa vida e ao nosso coração através do mover do Teu Espírito. E assim podemos entender Tua vontade, a Tua graça, o favor que o Senhor derrama sobre nós. E assim, ó Deus, queremos crescer, aprender, viver. Queremos refletir e conhecer, Senhor, os Teus mistérios, aquilo que o Senhor tem revelado através da Tua palavra. E a nossa vida seja mudada. E tomemos um novo rumo. Que nos voltemos sempre para Ti, para a solução dos nossos problemas, para reconhecimento de quem é o nosso Deus, da Sua soberania, dos Seus planos, do futuro, de tudo aquilo que cremos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite pregar o Teu Evangelho, falar da Tua palavra e sermos usados pelo Senhor. Engrandece o Teu nome. Fala o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou ler um versículo desse mesmo capítulo, fala assim, olha, eu vou usar Noé. Vocês conhecem a história de Noé? Aquele cara do barco grandão, que cuidava de bicho. Mas eu não vou falar que ele cuidava de bicho. Eu vou falar do chamado de Noé através da fé. Quem foi Noé? E das coisas que mais me impressionaram enquanto estudava sobre Noé, não era exatamente sobre ele, mas sobre a geração que ele vivia.
Eu vou ler o texto do Velho Testamento sobre a sociedade em que Noé vivia, e vou ler também o texto que o apóstolo Paulo, usado por Deus, profetizou para as últimas gerações antes da vinda de Cristo. Olha só a semelhança. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, se você quiser acompanhar. Ele fala assim: vamos conhecer um pouquinho da sociedade do tempo de Noé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só maldade continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Vou pular Noé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Aí dá para entender o porquê de Deus traçar um plano de salvação. Às vezes a gente conhece a história de Noé somente pelo fato dele ter sido salvo, a sua família, mas percebe que o que salva o ser humano nos nossos dias? Qual é o instrumento de Deus nos nossos dias para a salvação do ser humano? Nós tentamos buscar soluções em vários lugares, em várias maneiras, vários regimes de governo, mas o que eu quero que vocês entendam, quero compartilhar com vocês, é o instrumento de Deus por causa da fé de alguém. O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo, logo do início, ele fala da sociedade dos nossos dias e as vindouras, tá? É isso que ele está falando. Ele fala assim: olha, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Tem alguma semelhança com aquilo que nós vivemos hoje? Percebam que os dois textos são antecedentes a uma catástrofe, ou antecedentes a um fato novo. Isso aqui, do apóstolo Paulo, é antecedente à manifestação do anticristo, do arrebatamento, dos tempos do fim. Lá, os fatos da sociedade, das gerações, foram antecedentes à salvação promovida por Deus através da arca. E se eu falar para vocês que Noé conheceu praticamente todos os homens criados por Deus e as gerações, sabem quem são as duas exceções que Noé não conheceu? Adão e Sete. Todos os outros que estão relacionados no capítulo das gerações de Adão e Sete, todos estavam convivendo com Noé. Total de anos dessa sociedade, 1656 anos. E alguns cálculos que pode ser feito, a população da época de Noé é aproximadamente 235 milhões de pessoas, a população do Brasil. Perceberam uma coisa grave? Só 8 pessoas foram salvas.
de 235 milhões de pessoas. Sabe o que Deus fala comigo sobre isso? Que é eu e minha família. O negócio é comigo individualmente. Não é com a multidão que eu vivo. Não é com quem eu convivo. Olha como Deus faz na vida de Noé. Vou voltar lá em Gênesis de novo. Vou ficar passeando nesses textos. Ele fala assim, olha, versículo, tá, gente? Versículo 8 do capítulo 6 fala assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Querido, cada um de nós foi achado pelos olhos da graça do Senhor. Estamos debaixo da graça do Senhor. Graça não é a coisa do Novo Testamento, é coisa do Velho Testamento. Fé é coisa do Velho Testamento, não é coisa do Novo Testamento. Pela fé, Noé foi salvo, recebeu uma mensagem, foi um chamado de Deus para a vida dele. Vocês imaginam que Matusalém conviveu com Noé? O ano da morte de Matusalém é o ano da entrada na arca. Se você fizer as contas matemáticas, lá vai dar certinho. Ele conheceu Enoque. Por isso que eu quero ressaltar, ele só não conheceu Adão e Sete. Os dois primeiros, as primeiras duas gerações, todas as outras gerações, em 1656 anos, ele conheceu todo mundo. É mais ou menos a gente conhecer Agostinho, tá? Mas ele é 1300, 400, não. Vamos colocar alguém mais conhecido. Mais um pouquinho a gente tinha conhecido Constantino. Alguém já estudou sobre Constantino aí? Já? Lembra? Tem muito tempo? Imagina você conhecer Constantino e conversar com ele. O Brasil tem 500 anos. É como se você conhecesse todas as gerações desde o descobrimento do Brasil. É muita gente, é muita coisa. E isto não impediu a corrupção humana. Isso que eu quero que vocês gravem. O fato da história do Éden estar fresca na cabeça de Noé, na cabeça de cada uma dessas pessoas, não impediu a corrupção, não impediu a maldade no coração das pessoas. E por causa da graça do Senhor, por causa de Noé, um homem, não por merecimento, porque a palavra hebraica para graça é shem, e ela fala que é favor do Senhor, não é merecimento, não é meritório isso, ele ganhou de graça, não tem preço, não tem merecimento, assim como é para nós. Nós não merecemos, nós carecemos da graça e do favor do Senhor. Aquele homem teve um chamado. Agora eu fico pensando e refletindo sobre uma coisa, sobre Noé. Imagine, se você fosse chamado para construir um avião, o que você ia fazer? Um Boeing. Qual o recurso que você tem? Eu entendo que Noé já era carpinteiro. Porque construir a arca da maneira como foi construída, ele tinha que ter algum conhecimento. É bem certo que levou muitos anos, tal, mas ele tinha algum conhecimento. Sabemos também que Deus é bondoso e nos dá. Quando o chamado é de Deus, o que acontece? Ele nos dá, prepara o recurso. Ele nos conduz, Ele nos ensina, Ele nos transforma, Ele nos faz chegar aonde Ele quer que cheguemos. Imagina que esse chamado de Noé era um chamado irresistível, assim como Deus faz conosco. Quando Deus chama você, não tem como resistir. Não tem como resistir ao amor de Deus, à revelação de Deus na nossa vida. E ele foi convidado para um projeto. Qual que é o projeto? O projeto Arca. A gente gosta muito de projetos, né? A gente nas igrejas gosta de fazer tudo projeto. Projeto isso, projeto aquilo. Primeiro projeto de Deus foi projeto Arca.
para você, sua esposa, seus 3 filhos, suas 2 noras. E eu fico pensando, e esses rapazes resolvessem, não querem entrar nessa arca não? Ô pai, não vai dar não. Quer esse negócio aí não, a gente vai virar chacota da sociedade, vai todo mundo ficar falando nas redes sociais sobre a gente, que a gente está construindo um barco no meio do nada. Imagine. Mas a Bíblia diz que pela fé, não pelas coisas que ele via, mas ele tinha um chamado pessoal. A maneira como Deus se revelava no Velho Testamento é diferente de hoje. Nós temos o tempo todo a palavra dele, o Espírito Santo, Jesus falando ao nosso coração. E aquelas gerações tinham alguma coisa, assim, algo diferente. E Deus se manifestou àquele homem, deu-lhe uma ordem, e ele resolveu obedecer. Contra tudo e contra todos. Um homem, 235 milhões de pessoas. Um homem contra o Brasil inteiro. Mas Deus é bondoso, já colocou mais 3 homens para ajudar, né? Quem é que ia segurar o prego lá para dar uma pancada no dedo na hora? Nem sei se tinha prego, não sei. Para mim era tudo travamento. Entendo que aquela arca foi feita com uma engenharia celestial, só por travamento. Tudo era travado, peça por peça. E engraçado que a porta era pelo lado de fora. Por isso que eu falo que o projeto é a arca. Deus nos chama para vivermos uma vida em que a porta é do lado de fora. Não é para você ficar abrindo porta, é para ficar fechada. A arca é um tipo do evangelho. O apóstolo Paulo em Romanos fala assim no capítulo 1, versículo 16 ao 18, que eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação dos homens. E a arca era o quê? Poder de Deus para a salvação da humanidade, para recomeço, para uma nova vida. Aquele homem foi convidado a entrar num lugar extremamente complexo de se viver, gente. A gente já vai em zoológico, morre de medo dos animais lá, né? É ele lá dentro da jaula e eu aqui de fora, bem distante. E entre eu e a jaula tem um fosso, não é assim? Ele convivia com aqueles animais dia e noite, com uma janelinha de 50 por 50. Sabe a janelinha de 50 por 50, aquela lá do banheiro, aquela pequenininha quadradinha? Essa era a janelinha do quarto. Do barco todo. O barco 150 metros, mais ou menos 5 postes de distância, tá? De 5 a 6 postes era o comprimento do barco. A janelinha do barco era de 50 por 50. O tamanho desse um pouco maior do que esse encosto da cadeira aí. Essa era a janelinha que ele tinha para olhar para o mundo lá fora. Tudo limitado. O evangelho é fechado, não é aberto. Ninguém é para acrescentar nada no evangelho. Ninguém tem autorização de ninguém para acrescentar coisa alguma no evangelho. O evangelho está fechado, tudo está consumado. Ele é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para a solução da sociedade. Ele é suficiente para resolver todos os nossos problemas. Mais uma característica dentro daquele barco: dependência total de Deus. Se você não sabe o que é dependência total de Deus, às vezes a pessoa, mas como é que é depender de Deus? E tal. Pense em Noé, dentro de um barquinho fechado, aquele monte de bicho, dia e noite para cuidar, 3 andares de navio, 8 pessoas trabalhando dia e noite, dias e dias, ininterruptamente, sabendo que as pessoas lá fora estavam mortas, que eles iam recomeçar uma humanidade. O evangelho é assim também. Nós estamos vivos, protegidos pelo evangelho, e as pessoas estão morrendo sem Jesus.
absoluta certeza que Noé fez convites para o mundo inteiro que estava ao redor dele. Chamou, convidou, conversou, falou. Mas a Bíblia diz que a maldade do coração do ser humano era o impedimento para que ele se entrasse na arca. É bem verdade que ao olhar para um homem no meio do nada, construindo um grande barco, você entraria? Você acreditaria nele? Numa sociedade extremamente banhada pela violência, pela maldade, pela desobediência, homens amantes de si mesmo. Você ia convidar sua esposa? Vamos bem, vamos passear, vamos fazer um cruzeiro com Noé? Você quer ir para Punta Cana, para Argentina, para Santos, para o arquipélago lá das Ilha Madeira, não sei o quê? Não, nós vamos dar uma voltinha de barco com Noé. Será que as pessoas acreditavam nessa mensagem? É por isso que a fé se torna importante, é por isso que nós não podemos perder a fé. E aí eu vou ressaltar um outro versículo de Jesus. Ele fala assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Agora está falando conosco, tá, gente? Nós teremos fé. Não vamos medir a nossa fé com aquele grãozinho de mostarda, não, tá? Todo mundo fala: eu não tenho fé nem do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é um pontinho preto, né? Se você pegar, pôr um lápis bem fininho e fazer assim, ó, na folha, você vai ver aquele pontinho bem pequenininho. Isso é a sementinha da mostarda. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Pela fé, o capítulo 11 de Hebreus está repleto de bons testemunhos. E somos nós, os novos protagonistas da história da fé. É uma proposta de vida que Deus tem para nós, de vivermos pela fé. Assim como Noé é um cara excepcional. Se você olhar o que esse cara fez na antiguidade, é daqueles top 10. É por isso, reparem que o capítulo 11 não começa com Adão. Já salta Adão, já passa para Abel, Enoque, Noé. É o terceiro na sequência. Noé conheceu Enoque. Enoque foi aquele homem que Deus tomou para si. Não conheceu a morte. Imagina que Noé conheceu ele, o mentor de Noé, né? Aquele que, deixa eu te contar o que Deus fez lá nos mundos criados, como foi feito, porque ele não conhecia Adão para contar, nem Sete, mas ele conhecia Enoque. E aquelas gerações foram se passando e se acumulando. Isso que é interessante no texto bíblico. As gerações estavam se acumulando. Na ordem daqueles nomes lá em Gênesis, somente um homem morreu antes dos pais, ou dos seus progenitores, vamos falar assim, porque às vezes tem umas interpretações em relação a e gerou, sequencialmente. Não era uma sequência exata. Mas uma coisa eu quero que a gente guarde nessa noite, é que sobre a vida de Noé foi manifesta a graça de Deus. Deus olhou para a humanidade, viu a maldade, e a graça de Deus colocou os olhos em alguém chamado Noé. Assim como Ele coloca sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre mim, sobre cada um de nós. E o apóstolo Paulo escreveu sobre a graça de Deus. Ele falou assim: olha, a tua graça me basta. A tua graça me basta. E o instrumento de salvação, o Evangelho. Naquele instante, na antiguidade, usou a arca. Era o instrumento de Deus para a salvação da humanidade, para recomeço. E agora na nossa geração, na nossa vida, no nosso momento de viver a história de Deus, o Evangelho é um instrumento de Deus para a nossa salvação e para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. E é para isso que Deus tem nos chamado como igreja, tem nos chamado como povo dele.
Lá em Lucas 18, versículo 8, onde Jesus falou: quando o Filho de Deus, quando o Filho do homem voltar, haverá fé na terra? Nós estamos vivendo uma época extremamente difícil, gente. A violência está à porta, a maldade do ser humano está à porta o tempo todo. Precisamos ficar atentos com uma multidão de situações da nossa vida. Se você vem de bicicleta, a primeira coisa que você providencia é o quê? Um cadeado. A sua casa parece uma fortaleza. Você pensa numa fortaleza? É a sua casa. Grade, cerca elétrica, concertina, o que mais? Portão, 2 trancas. Essa semana a gente viajou, eu e minha esposa, nós fomos para uma cidade no sul do país, onde lá não tem semáforo. Você imagina Belo Horizonte sem semáforo? O semáforo mais perto fica a 37 quilômetros de distância. Sabe quantos semáforos tem nessa cidade que a 37 quilômetros de distância? Um semáforo. E o prefeito quer tirar. O índice de violência é 0. O índice de assalto, 0. É assim. Ainda existem lá casas que não tem muro. É cerca viva, é um matinho dessa altura assim, um terreno. A gente está andando no passeio e está vendo a casa da pessoa ali assim, ó. Você fica constrangido de pisar na grama dele. Onde é? Isso é no Brasil, pode ficar tranquilo, no Brasil tem ainda. Na região da Serra Gaúcha é assim ainda. E por que o prefeito não quer que tenha semáforo? Ele fala que perde o charme da cidade. O charme da cidade é não ter semáforo, gente. Eu e minha esposa falamos assim: não tem guarda nessa cidade, não tem viatura nessa cidade, não. Nós encontramos um policial, assim mesmo que estava bravo, com a cara chateada, nos entendemos. Mas é uma cidade pacífica. E é o que é importante: as pessoas se preocupam umas com as outras, porque tudo é de todos, todos cuidam. Todos cuidam. Esse é o sentimento de igreja. A gente deve aprender as coisas boas que o mundo ensina pra gente. Bons exemplos. Creio que o bom exemplo da vida, por isso que o texto lá fala isso, né? Pela fé alcançaram um bom testemunho. Então a igreja anda pela fé, porque a fé é aquilo que agrada a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Coisas que você espera e coisas que você não vê. Quem vê as mansões celestiais preparadas por Jesus para nós? Mas é uma certeza absoluta, porque é a palavra dele. Reinaremos com Cristo. É a palavra dele. Basta crermos, basta termos fé. Basta vivermos um evangelho puro e simples, como está lá na Bíblia. É isso que é a proposta de vida para quem tem fé. Não perca a sua fé. Não desacredite. Não deixe de acreditar. Apesar da sociedade, da maneira como está. Agora eu quero trazer as duas sociedades, a Noé, a diante de Noé, a antes de Juliana, e aquela que está profetizada com o apóstolo Paulo. As duas têm semelhanças muito grandes. De que aos olhos de Deus é momento de destruição. Aos olhos de Deus é hora de juízo. Mas Deus providenciou um instrumento de salvação. O Evangelho. Para mim e para você. Para minha casa, para minha família. Muitos talvez nem queiram. Não quero. Mas o instrumento é de Deus, não é nosso. Por isso que ele fala para Timóteo: maneje bem a palavra é verdade. É isso que nós precisamos aprender. Manejar bem a palavra, não é enfiar a espada goela abaixo de ninguém.
não é afrontar o pensamento de alguém, é manejar bem a palavra da verdade, com sabedoria, mansidão, graça, alegria, paz, longanimidade, bondade. Não quer dizer que eles vão nos atender, não quer dizer, mas nós não precisamos perder a nossa fé, não precisamos nos deixar contaminar com a violência, com a maldade do ser humano. Ainda que sejamos pecadores, desmerecedores da graça de Deus, mas Ele nos dá mesmo assim porque Ele nos ama, Ele nos quer, Ele nos resgata, Ele faz, através do sacrifício de Jesus na cruz, a obra de salvação no nosso coração. Amém? Eu quero que Deus te abençoe muito, que você reflita, porque eu sei que a gente entra nessas redes sociais da polêmica e perde amigos, deixa de conversar, depois fica catando os cacos, né? É igual ovelha quando passa no carrapicho. Vai tirar carrapicho de ovelha para você ver como é que é complicado. A gente mesmo às vezes promove, a gente vai correr no mato, ou correr no descampado, garra tudo na calça, depois fica tirando aquele negócio da... Depois a gente faz isso nos nossos relacionamentos. A gente vai jogando areia no ventilador, jogar farofa no ventilador e depois vai catar para você ver como é que é horrível. Antigamente tinha um castigo que eu achava muito interessante. A mãe misturava milho, feijão e arroz e mandava o cara separar. Vai. Não sei quem, alguém já fez isso aí? Já vi que eu achei gente que sabe o que é esse negócio de misturar milho, feijão e arroz e bota as crianças lá de castigo separando. Boa ideia? Queridos, Deus nos tem chamado para um propósito específico: mostrar o Evangelho para as pessoas. Essa é a missão da igreja. E viver o Evangelho. Não é só mostrar, é viver. Nós estamos aqui para ser expositores. Pelo contrário, nós somos os instrumentos onde a ação do Evangelho nos torna expositores. Ou seja, é um expositor vivo. Não é uma aula na parede. Não é usar um recurso tecnológico. Somos nós. Os nossos passos. O nosso modo de viver. O nosso modo de fazer as coisas. É difícil? É muito difícil? É mais difícil ainda? Mas é a missão de Deus, através do Espírito Santo para nós. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.